Agradecer a Deus, vamos orar por mais uma noite, mais um culto que Deus tem nos abençoado. Um prazer, agora o Moisés pediu para mim abrir o culto. Eu não ia louvar hoje, eu estou meio quietinho na minha hoje, mas ele pediu para mim abrir o culto e então não posso, como eu prometi para Deus, para ele me capacitar todos os dias, nem que seja um pouquinho, para que eu faça parte, todos os cultos que tiver, que eu faça parte, nem que seja só para bater palma, mas que ele me use como alguma coisa na obra dele. Amém? Vamos orar. Senhor querido, Pai amado, eu te agradeço, Jesus, por mais um dia na sua presença. Jesus querido, Pai amado, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor Temer, que tem vindo para nos dar essa aula do seu alimento. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que aqui estão cultuando com nós hoje, Pai. Te peço, Jesus, que o Senhor use hoje, mais do que o Senhor já tem usado a vida do pastor Temer para nos estar nos alimentando com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor quer que nos chegue até a nós, que o Senhor venha, Pai, curar nossos corações, que venha tirar todos os pensamentos ruins, todas as setas do inimigo, que o inimigo tem tentado derrubar nós aqui dentro, mas não vai conseguir, eu tenho certeza. É atrás de jejum, é atrás de oração, é atrás de propósito que estamos aqui, Pai. Então eu tenho certeza que aqui, o que for do Senhor, Pai, aqui reina. E aqui não tem espaço para o inimigo. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no trabalhar, no andar do dia com meus irmãos, pois o Senhor não tem deixado acontecer nenhum tipo de contenda, como vinha acontecendo, mas eu creio que daqui para frente, Senhor, vai ser só bênçãos. Eu te agradeço, Jesus, para todo sempre. Amém. Amém. Chamar o irmão Alexandre e o Macedo, meu tio, para estar louvando aí. Glória ao Senhor, a todos. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 291, irmãos, da harpa. Glórias a ti, louvado sejas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Glórias a ti, Amém. Pai. Honra, glória, louvor somente Aleluia. a ti. Amém. 291. Mensagem da cruz. Glórias a ti. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. 577. 577. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia, louvado sejas. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Amém. Em fervente oração. Glórias a ti, Pai, louvado sejas. Aleluia. Amém? Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando
orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Aleluia, Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Louvado seja. Glória a Deus, amém. Moisés, vai dar para o pastor. Aleluia, Jesus. Louvado, Pai. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Tem suas mãos para cá em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui, meu Deus, está o teu servo, Senhor, mais uma vez, Senhor, disponível, Senhor, para ser um canal, Senhor, da tua palavra sobre a nossa vida. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa encontrar corações desejosos, dispostos, Senhor, a ouvir, Deus, a tua palavra. Fala conosco, eu não sei, meu Deus, se é a palavra hoje é de correção, de exortação, não sei se é de conforto, ó Pai, mas o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Pode Deus. sentar, irmão. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Ô Moisés, você me deu o gancho sem a gente combinar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No nosso meio, as pessoas que têm mais contato, meu apelido é João Batista. E num primeiro momento eu achei que era pelo jeito de andar, meio esquisito. Mas não é, eles dizem que as minhas palavras são muito confrontadoras. E eu, de verdade, confesso para vocês que eu, quando vou montar esboço, que é o norte do que eu quero falar com vocês, aquilo que Deus está comunicando primeiro comigo, eu tento sempre tomar um outro caminho, mas eu não consigo. Eu sempre volto para a origem do Evangelho. Qual que é a origem do Evangelho? É bom vocês saberem isso. Quando o João Batista pregava no deserto, ele pregava arrependimento. E depois, quando Jesus começou o seu ministério, ele pregava arrependimento. Então, tudo que a gente vê de variações das pregações que hoje em dia tem, não seguem o norte da maneira como João Batista e Jesus pregavam. Porque João Batista e Jesus não pregava sobre conforto, não pregava sobre prosperidade, não pregava sobre outra coisa que não fosse arrependimento. Porque a base da salvação, irmãos, é o quê? Arrependimento. Vocês estão dormindo? A base da salvação é o quê? Arrependimento. E eu não consigo mesmo, eu tento, às vezes eu quero dar uma palavra mais de ânimo, uma palavra mais de conforto mesmo, como Moisés disse, e eu não consigo. Eu começo a preparar e o Espírito Santo me leva para o lado da palavra do arrependimento e do confronto. Mas ela não é uma palavra que serve para vocês. É uma palavra que primeiro serve para mim mesmo. E eu falo isso para todo mundo, falo, olha, quando você for participar de algum encontro onde eu vou deixar uma palavra, eu não quero que você saia satisfeito com o que você está ouvindo. Eu quero que você saia triste com você mesmo. De perceber o quão longe a gente está do modelo
que Deus nos deixou. Porque todo o objetivo de Deus no plano da redenção, irmãos, e isso não tem nada a ver com a minha mensagem, mas é só para a gente alinhar a expectativa. Todo o objetivo de Deus é que a gente atinja a estatura de quem? Do varão perfeito, que é quem? Jesus. E vamos olhar a vida de Jesus, antes da gente entrar aqui na pregação. Jesus teve conforto? Não. Jesus foi poupado do sofrimento? Não. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Jesus, desde o princípio, sabia que ele veio para morrer. E ele sabia que ia ser uma morte de cruz, que era considerada a pior morte possível na época. Se Deus tem um plano para nós, de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus, é a Bíblia que diz isso, atingir a estatura do varão perfeito, como é que a gente quer ter uma vida de conforto e uma vida poupada de sofrimento? Não faz sentido nenhum. E aí, quem ouve pode pensar assim, então Deus é mau, porque Ele quer o mal dos seus filhos. Não, irmão. Ele quer nos ensinar que, independente da situação, se é boa ou se é ruim, Ele é socorro bem presente no momento da angústia. É isso que Ele quer mostrar para nós. Que nós, independentemente do momento, se é bom ou se é ruim, a gente pode contar com Ele, porque Ele estaria com a gente até a consumação do século. Não é isso que Ele diz? Você vai passar pela água e não vai se afogar. Vai passar pelo fogo e chama nenhuma arderá em ti. O resto é processo. Mas por que alguns têm vida boa e nem de Cristo são? Justamente por isso. Porque quem não tem aliança com Deus, irmão, pode ter aliança com qualquer coisa. É ou não é verdade? Ele não tem compromisso com nada, ele não quer saber de vida eterna. Ele quer saber de tudo que ele pode usufruir aqui. Só que essa não é uma escolha inteligente. E aí o que acontece? Muita gente chega no final da vida e quando olha para trás, não encontra significado. Por quê? Porque viveu só para si. Se vocês perguntarem para mim, diante de Deus é verdade, o que é que você faz que te dá maior satisfação? É vir aqui. É ir lá na Proada, é ir lá na Nova Vida, é ir lá na praça. Eu sou enriquecido. Mas Deus permite que você tenha uma condição e aí você tem um relacionamento também aí nas esferas do empresariado. Glória a Deus por isso. Só que quando eu estou lá nesse meio, eu procuro representar a Cristo do mesmo jeito que eu represento na praça. É numa outra linguagem, de uma outra forma. Mas as pessoas, quando olham para a gente, irmãos, e isso vale para mim e vale para vocês, eles têm que enxergar um pequeno Cristo, que é o que a palavra cristão significa. Se a gente não viver nesse lugar, a Bíblia diz que a nossa fé é vã. Ou seja, a nossa fé é de mentira, não vale de nada. Vocês estão entendendo isso? Então, se a gente escolheu e fez essa sábia decisão de andar como Cristo andou, a gente tem que se preparar, irmão. Porque vai vir chumbo grosso. Porque a única maneira de a gente se aparecer com Jesus é sofrer o que ele sofreu. A gente não vai sofrer uma morte de cruz, muito provavelmente. O que já está de excelente tamanho para nós. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero dizer que eu não vim aqui te animar. Gostaria, Moisés, mas não consigo. O tema da minha pregação hoje é: o caminho com Deus é estreito. E aí já dá para você tirar uma base por onde eu vou andar. Porque a porta, irmãos, ela é estreita. E o caminho certo é um só: a verdadeira fé. Hoje a gente vive dias muito difíceis. Porque muitos
querem as bênçãos de Cristo da porta estreita, mas desejam caminhar com Cristo como se a porta estreita não existisse. E aí eu não estou falando só de quem está no mundo. Porque a gente tem a tendência de ouvir isso e falar assim, o problema então são os ímpios. Não, irmãos. O maior problema que a gente vive hoje são os crentes que se classificam como crentes, que tem jeito de crente, que vai na igreja de crente, mas vive como se a porta fosse larga. E a porta é estreita. Então, o meu objetivo essa noite é dizer para vocês, o Espírito Santo nos chama para fazermos uma entrega total essa noite. Não existe entrega por partes. Não existe entrega por metades. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Você pode repetir comigo? Você fala só a perdição. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. Vamos falar de novo? E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E por que, irmãos, muitos entram por ela? Porque é mais fácil. A caminhada com Cristo sempre vai ser difícil. Porque a jornada com Deus, e foi Ele que afirmou isso, você quer vir após mim? O que nós temos que fazer? Negar nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Então a caminhada com Cristo, irmão, tem um peso adicional para nós. Que é o peso da gente dizer não a nós mesmos. Porque acredite, o diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua própria vontade. Pode falar misericórdia, Moisés. Nós não precisamos do diabo fazer o mal. É ou não é verdade? A gente já carrega pela desobediência de Adão, irmãos. A gente já carrega um gene do mal. Um gene da desobediência. Então a gente não precisa da ação do diabo na nossa vida. A gente só precisa olhar no espelho e adorar nós mesmos, ao invés de adorar a Deus. E aí eu me sinto no direito de fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu mereço ser feliz. É ou não é? É ou não é? E aí o que a gente vê? Famílias destruídas, casamentos desfeitos. Por quê? Porque a pessoa não consegue ser fiel à esposa, vai ser fiel a Deus, que jeito? Nós precisamos lembrar, irmãos, que quando... E inclusive isso foi tema de estudo bíblico na minha casa com os meus filhos. Eu estava explicando isso para eles. Falei, quando Deus criou o casamento, Deus criou o casamento como uma alegoria, como um exemplo de como é a relação de Cristo com a igreja. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. E a figura do casamento, ela simboliza a mesma aliança. A aliança do homem com a esposa, com a mulher, é a mesma aliança da igreja com Cristo. Vocês sabiam disso? É isso. E aí o cara não consegue ser fiel a um relacionamento, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com amigos, e quer ser fiel a Deus. Então ele comete todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa que não se deve nos relacionamentos interpessoais e fala, não, mas eu amo a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não ama seu próximo, você não tem como amar a Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aí o versículo 14 ele continua. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Ou seja, a multidão passa pela porta larga, e a porta larga leva à perdição. Enquanto a porta estreita, que é difícil de passar, e apertado o caminho, leva à vida. Então nós temos uma escolha a fazer. Eu quero viver para mim mesmo, adorando a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Eu quero atender às minhas emoções, raiva, porque eu também posso não ser um cara devasso às vezes, mas eu posso ser um cara raivoso. Ou eu posso não ser um cara devasso, eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com mulheres. Eu também não tenho problema de raiva, porque eu sou pacato. Mas eu não perdoo ninguém, porque afinal de contas eu me magoo com tudo e todo mundo tem que cuidar de mim, porque eu sou a última bolacha do pacote. Está em pecado do mesmo jeito. E não vai passar pela porta estreita. Porque a Bíblia diz que se Deus nos perdoou, nós temos obrigação de perdoar também. Afinal de contas, a gente não merecia perdão e fomos perdoados. E como que a gente que recebeu tão grande perdão não pode perdoar o irmão? É escolha. Ou eu escolho passar pela porta estreita, ou eu passo pela porta larga. A porta estreita conduz à vida e a porta larga conduz à perdição. E por que a porta estreita? Eu fiquei me perguntando. E aí eu fui pesquisar por que é que a Bíblia chama de porta estreita. Por que porta estreita? Por um motivo, irmãos. E isso foi um discernimento que o Espírito Santo me deu. Porque não permite você passar com bagagem escondida. Imagina, Moisés, uma porta estreita e você carregando uma mala em cada mão, mais uma mochila nas costas. Você não passa por ela. E o que seriam então essas bagagens escondidas? Depende. Pode ser uma mentira, pode ser uma vida dupla, pode ser um pecado oculto, mas eu entendo que a grande maioria de nós já venceu essa etapa. A gente já confessou os pecados, a gente já entendeu que a gente não deve ter vida dupla, a gente já aprendeu a ser correto nos nossos relacionamentos, mas a gente ainda tem um problema, e é um problema dos mais graves, na minha visão. A gente não se entregou totalmente a Deus. Então nós escondemos nessa bagagem, que nos impede de passar pela porta estreita, uma entrega pela metade. A nossa vida é como se fosse um arquivo, um arquivo com 15 gavetas. Sabe aqueles arquivos cinza, de metal? Tem 15 gavetas nele. E aí a gente aparece diante de Deus e abre 14 gavetas. Mas falta uma. E aí eu fico imaginando Deus olhando para nós lá de cima assim, falando assim, filho, eu já sei o que tem na 15ª gaveta. Por que você não abre para mim? Aleluia, Jesus. Pensa aí que gaveta fechada é essa, irmão. Você já abriu 14 delas. Falta só uma. Mas deixa eu falar para você, com essa gaveta fechada aí, você não vai passar pela porta estreita. Não acredite nessa lorota, nesse engano do diabo, de que a graça resolveu tudo e você pode continuar na mesma vida de antes. Não pode. Não pode por um simples motivo. Não tem o que a gente faça ou deixe de fazer para ter acesso à salvação. Mas alguém que teve um encontro genuíno com Jesus e recebeu a graça da salvação, não consegue viver da mesma forma que antes. Se eu consigo manter gavetas fechadas na minha vida, tem um motivo. Eu não me converti. O meu coração permanece duro. Meu coração não foi feito carne ainda.
E aí nós precisamos refletir essa noite qual é essa gaveta que ainda está fechada. E todos nós temos, irmão. E aí é incrível, e eu comentava com o pastor Lucas, que é lá da minha igreja, como que quando eu vou preparar os esboços, o Espírito Santo fala comigo. E ele fala assim, olha, estou te entregando algo para você ministrar lá para aquelas pessoas. Mas primeiro, deixa eu ministrar no seu coração. E eu encontrei gavetas fechadas, irmão. Então nós precisamos avaliar que gaveta é essa. E a solução, diferente do que a gente possa pensar, não é a gente ser evangélico. Porque a gente tem mania de falar mal do catolicismo, a gente tem mania de falar mal do espiritismo, e deve mesmo, porque não tem nada a ver com Deus isso. Mas os evangélicos também estão criando fortalezas que não tem nada a ver com Cristo. E por quê? Porque eles estão priorizando as estruturas e estão esquecendo de abrir gavetas que são necessárias para uma vida com Cristo. Como, por exemplo, dizer não ao amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é tão grave, que é o único pecado na Bíblia que tem nome próprio. Sabia disso? Mamon. O Deus do dinheiro. Você não encontra na Bíblia outro Deus que foi dado nome próprio. Pode procurar, não tem. Então nós precisamos entender que gaveta que Deus quer que a gente abra essa noite. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A fórmula está pronta, irmão. Como que eu faço para entrar no reino de Deus? Eu preciso refletir em Deus o que é a vontade dele para mim. E para cada um ele vai falar especificamente. E se Deus falar com você, escuta, eu quero que você perdoe a sua mãe. Você não liberou perdão para ela. Ou, deixa eu te falar, você precisa restabelecer o seu casamento. Mas ela me rejeitou no momento que eu mais precisava. Vai ter que restaurar seu casamento. Você está disposto, irmão? Se você souber de Deus, e ele vai falar, olha só, deixa eu dar um conselho para você. Se você não quer saber a vontade de Deus para sua vida, não pergunte. Porque se você perguntar, ele vai falar. E aí, depois que ele falou, se você quiser se fazer de surdo, pague o preço. E aí a sequência, versículo 2. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que grave que é isso, irmão. Ele está dizendo que pessoas que são usadas por ele, inclusive em sinais e maravilhas, poderão não herdar o reino de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha a sequência do texto. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Pessoas que operaram sinais e maravilhas em nome de Deus. Apartai-vos de mim. Sai de perto de mim. Vós que praticais a iniquidade. Ah, irmão, isso é muito sério. Deixa eu te falar uma coisa, Moisés. E não é para você específico, para todos nós. Não é porque Deus nos usa que Ele nos aprova. Isso é seríssimo. Se a gente entender isso, a gente não ia estar preocupado tanto se estamos sendo usados ou não.
e sim nos voltarmos a Deus para saber se nós estamos sendo aprovados por Ele. Isso é muito sério. No céu, nós vamos ter 3 surpresas. Sabe qual é? Primeiro, quem a gente achava que não ia estar lá, vai estar. Segundo, quem a gente tinha certeza que ia estar, não estará. E terceiro, a gente vai estar lá. Vai ser uma surpresa então. Agora foi só uma piada. Só que nós precisamos entender, irmãos, o que é iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Sabe? Iniquidade é a prática deliberada do pecado. É a prática intencional do pecado. Quando a gente sabe uma coisa que é pecado e a gente pratica mesmo sabendo que é pecado, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: não estou nem aí para você. É um ato de rebelião contra Deus. Porque Deus poupa o ignorante, irmão. Ele poupa. Mas quando você já entendeu o que é para você fazer e você anda na contramão do que é para você fazer, a gente está praticando iniquidade. E ele deixa claro no texto: apartai-vos de mim, não vós que caiu. Ele não está dizendo assim, ó, você deu uma escorregada, afasta-se de mim, não. Ele está dizendo, você que pratica a iniquidade. Ou seja, você erra e permanece no erro. Sai de perto de mim. Vocês estão entendendo a diferença? Por isso que a graça, irmão, ela é algo que você recebe e você precisa operar a sua salvação. E não sou o que estou dizendo, o apóstolo Paulo diz isso. Para a gente operar a nossa salvação com temor e tremor. Depois vai pesquisar aí na Bíblia que eu não sei o versículo de cor, a referência de cor. Então os religiosos, irmãos, eles podem ter dons, eles podem mostrar obras, eles podem ter linguagem espiritual, eles podem ter aparência de piedade, eles podem operar em sinais e maravilhas, externar esses dons para que outros vejam, mas se faltar a verdade, se aquela gaveta continuar fechada, é porque ele fez uma falsa entrega. E aí, se nós fizermos uma falsa entrega, nós estamos caindo num problema gravíssimo. E eu trouxe um exemplo, para ficar em um exemplo só e não estender muito, da Bíblia, que é a história de Ananias e Safira. Vocês conhecem? O que Ananias e Safira fez? Primeiro Ananias, depois Safira. Eles simularam que eles venderam uma propriedade, que na realidade eles venderam mesmo. E tinha 2 filas. Isso é alegoria minha, tá? Não está na Bíblia. Mas tenta imaginar 2 filas. Uma fila era a fila de quem queria doar tudo para Deus. E a outra fila é de quem queria doar uma parte para Deus. E estava tudo bem, ninguém obrigou Ananias a vender a propriedade e doar tudo. Ninguém obrigou. Eles entregavam aos pés dos apóstolos naquela época por livre e espontânea vontade. O mover de Deus era tão grande, os sinais e maravilhas arrebanhavam tanta gente, que era natural o cara querer vender tudo para seguir eles. Eles queriam seguir Jesus. Eles queriam andar junto. Pensa um grupo que andava pela rua, curando as pessoas, arrastando multidões. Você não quer pertencer a uma galera dessa, Moisés? Se você está pertencendo a uma galera que vai pregar na praça, é ou não é? Bando de meia boca lá. E você gosta de estar no meio. Imagina você andar com Jesus e com os apóstolos, se movendo em dons, sinais e maravilhas, multiplicando pães e peixes, fazendo o cego enxergar, paralítico andar. Olha que maravilha andar com esse povo. E aí Ananias vendeu a propriedade, irmão. E entrou na fila do tudo. Só teve um problema. Ele não entrou com tudo.
ele reteve uma parte. E aí eu vou ler o texto, para vocês entenderem o que é grave isso. Quando a gente entra na fila do tudo, mas a gente não está disposto a entregar tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa história não é sobre dinheiro e nem é sobre Ananias e Safira. Essa história é sobre nós. Quando nós erguemos a mão, dizemos que somos crentes, que obrigatoriamente devemos entrar na fila do tudo, mas na realidade a gente está retendo uma parte. Das nossas 15 gavetas, só 14 estão abertas. Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Olha a cumplicidade de Safira. E trazendo uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? Cara, você vendeu o que era seu, porque você não ficou com o dinheiro. É isso que Pedro está falando aqui. Por que você pegou como se você fosse doar tudo, mas você guardou uma parte? E vendida não estava em teu poder, era seu, Ananias. O que você está fazendo, cara? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ah, irmão, se você entendesse o que eu estou querendo dizer aqui. Se você entendesse isso, irmão. A questão de Deus com Ananias não era o fato dele ter dado só uma parte. A questão com Deus em Ananias não era o dinheiro. A questão com Deus foi a mentira. Ô meu amigo, você está dizendo para mim que você vendeu para me dar tudo. Eu nem te pedi. Aí você vem e dá só uma parte e esconde de mim o resto. Você acha mesmo que você consegue mentir para mim? E sabe qual é o nosso problema na relação com Deus? A gente acha que pode mentir para Ele. E onde está o problema disso, irmão? O problema é o nosso coração, que fica contaminado com isso. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Olha o 24. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando nós, numa relação com Deus, dizemos para todos que estão à nossa volta que entramos na fila do tudo, mas na realidade estamos guardando uma parte, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos deixando Satanás morar no nosso coração. É disso que o texto está tratando. E aí nós vamos voltar para Atos, capítulo 5, versículo 5 em diante. Presta atenção. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ou seja, teve o seu último fôlego de vida. Deus matou Ananias. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Imagina. Eles ouviram o diálogo de Pedro com Ananias, daqui a pouco Ananias cai lá morto. Por que Ananias morreu? Porque mentiu para Deus. Foi Deus que matou Ananias. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher. Chegou a Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela propriedade?
E ela disse, sim. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por que entre vocês dois vocês combinaram para enganar o Espírito Santo? É isso que está dizendo. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também a ti levarão. E imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Deus matou também a Safira. E entrando os moços, os mesmos que sepultaram Ananias, levaram Safira e sepultaram ela junto do marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, não dá para mentir para Deus. Não dá para mentir para Deus. O problema de Deus com Ananias e Safira nunca foi o dinheiro. O problema de Deus com Ananias e Safira foi o engano. E se tem uma coisa que Deus não lida bem, e eu vou ler 2 textos aqui só para deixar isso claro para vocês, é a hipocrisia. Se você, com todas as suas incoerências, todos os seus pecados que você ainda não conseguiu abandonar, chegar diante de Deus e confessar para Ele, falar, Senhor, me ajuda com isso, vai ter muito mais resultado do que você querer ficar pagando uma imagem de alguém que é santo e que ainda não chegou no ponto que está dizendo que está. Está entendendo isso, irmão? Deus só quer a sinceridade diante dele. Você chega diante dele e fala, Senhor, eu não consigo abrir mão disso. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo restaurar. Senhor, eu não consigo dar a outra face. E sabe qual é o problema? A grande maioria de nós é mimizento. A gente não aguenta apanhar. Se Deus apertar um pouquinho, a gente já começa, ó céus, ó vida. É ou não é? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor não tira esse sofrimento? Não está sofrendo nada, só está passando um aperto financeiro lá e já está achando que o mundo está caindo. Vocês estão entendendo isso, irmão? Deus não tolera hipocrisia. Mateus 23, 27. Vou ficar só em 2 textos para não falar muito. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sabe de onde que vem a palavra imundícia, irmão? Sabe não? Vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Sabe aquele pano que usava naquela época para segurar o sangramento? Aquilo era chamado pano de imundícia. Então, quando Deus se refere aos hipócritas como a imundícia, Ele está chamando aquelas pessoas de pano de menstruação usado. É naquele nível. Sujo e fedido. Está entendendo isso? Em Isaías 29, 13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. O que ele está dizendo aqui? Está combatendo a religião. O que o católico acha, irmão? O católico acha que ele pode pecar à vontade, e ele vai lá, confessa para o padre, que é um homem igual a ele, e o padre manda ele rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, ele reza e acha que está tudo resolvido. E depois ele volta e peca de novo, depois na outra semana ele vai de novo, confessa de novo, aí ele reza de novo, agora não é mais só 10, é 20, e ele acha que está resolvido. Qual é o problema do crente? O crente acha a mesma coisa. A diferença é que ele não reza de forma repetida. Ele reza com palavras bem elaboradas. Aí ele vai no culto que ele sente um arrepio e ele acha que está tudo bem, que o Espírito Santo está ali. Você está entendendo?
É só Jesus que muda. O pecado de Ananias e Safira foi a falsa entrega. Eles buscaram um reconhecimento público. Eles buscaram um status espiritual de quem estava entregando tudo para Deus. E eles queriam ter uma aparência de generosidade. Só que eles cometeram um erro. Eles mentiram para Deus. Eles entraram na fila do tudo, mas não queriam entregar tudo. Ah, irmão, eu sairia correndo daqui agora se você tivesse juízo. Se você tivesse juízo, você devia sair daqui agora. Porque nós precisamos pensar, irmão, se nós estamos de fato entregando tudo. Porque se eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não posso deixar a gaveta fechada. É difícil, irmão. Eu sei que é. É difícil. Eu tive recentemente uma pessoa que foi muito incorreta comigo. Bastante. E eu não tive nenhum motivo, não teria nenhum motivo, racionalmente falando, para pedir perdão para ela. Foi ela que errou comigo. Mas eu fui, para obedecer o Espírito Santo, eu fui pedir perdão para ela. E o Espírito Santo foi muito claro comigo. Falou, você não tem por que pedir perdão para ela. Mas você não pode não viver o que você prega. Então vai lá e faz o que você tem que fazer. Vocês acham que foi fácil? Eu fiquei me sentindo um otário. Mas eu tive que fazer. E sabe qual foi o resultado depois disso? Tá? Continuei me sentindo otário. Mas eu fiquei bem, porque eu obedeci a Deus. Glória a Deus. Então, se nós nos dizemos cristãos, erguemos a mão, entregamos a nossa vida para Jesus, irmão, nós precisamos, de fato, abrir todas as gavetas. Deus, nessa passagem de Ananias e Safira, mostrou que o Espírito Santo não pode ser enganado. Nós podemos enganar a nossa esposa, nós podemos enganar o nosso chefe, nós podemos enganar o governo, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar quem é que a gente quiser, menos o Espírito Santo. Em Mateus, Jesus diz, a vida comigo é uma vida de entrega total. E em Atos, Deus demonstra que quem não entrega total, morre. E por que morre? Porque não acessa a eternidade. Então a pergunta para nós essa noite é, qual é a área da nossa vida que ainda não passou pela porta estreita? Qual é a área, irmão? Pensa aí com você, não precisa falar. Será que tem algum pecado escondido? Será que tem algum vício secreto? Será que tem a área do orgulho não resolvida? Será que tem a área financeira? Sabe aquela pessoa que está devendo e nunca falou de pagar? Essa aí mesmo que você está pensando. Será que tem algum perdão que você não liberou? Deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia e Deus, a palavra que Ele nos deixou, trabalha por princípios espirituais. E um princípio espiritual é não deixar nada mal resolvido para trás. Esse é um princípio dos mais importantes da Bíblia. Nós não podemos deixar gavetas nem fechadas e nem entreabertas. É preciso pedir perdão, é preciso pagar quem se deve, é preciso ajustar o passado. Sabe pessoa que você fez mal e na época você não tinha discernimento que aquilo foi mal, mas hoje você tem, irmão. Então você precisa voltar lá e consertar. Ah, mas a pessoa não vai nem ouvir. Não importa. Você tem que fazer o que é seu. Tem coisa de 10 anos atrás que eu tive que resolver com a minha esposa. Vocês estão entendendo o nível disso?
E se ela não me perdoa? Pastor, posso fazer uma pergunta? Essa semana eu tive em oração, na oração o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que voltar lá atrás para resolver um negócio com o relacionamento com a mãe da minha filha. Que a primeira vez que eu saí com ela, tinha uma aliança dentro do bolso dela e ela ainda era casada no papel. E eu tive uma filha com essa moça. O Espírito Santo pediu para mim falar com ela. Eu pedi desculpa, falei tudo, fui detalhista, porque depois daquela última conversa que eu tive com o senhor falou para mim conversar com a minha mãe e ser detalhista, eu tenho sido, as pessoas que eu tenho pedido desculpa, eu estou sendo bem detalhista mesmo. Amém. E eu fui bem lá, na onde ali. Ela disse que não ia me perdoar, porque não tinha nada a ver. Só que o meu coração estava dizendo que eu tinha culpa sobre aquele relacionamento. Já estava terminado, só que eu entrei e terminei de acabar com tudo. Então, eu acho que o Espírito Santo falou comigo para mim ir lá e pedir desculpa. E ontem, de novo, eu ali sentado, minha mãe mandou uma mensagem, e eu senti de falar com a minha mãe de novo. De novo. Só que aí minha mãe disse o quê? Que minha mãe já é evangélica. Ela falou, filho, infelizmente, eu não tive amor, então como que eu posso te dar amor se eu não tive amor? Eu falei, mãe, só que eu não tive amor, só que Jesus Cristo está me mostrando que eu devo amar o meu próximo. Amar aqueles que eu realmente quero perto de mim. A senhora, como evangélica, só deveria estar dando amor aos seus filhos e não aos de fora. Aí eu fiquei pensando naquilo, porque é mais difícil dar amor para o seu ministério, para as pessoas da sua família, é mais difícil você dar amor para eles do que você dar o amor para as pessoas que são de fora, porque parece que você se dedica mais às pessoas de fora. Isso aí tem nome, né? Ressentimento. O grande problema, aonde você vai ser mais provado, é na relação mais íntima que você tem. Aonde eu sou mais provado é no meu próprio casamento, se eu for falar de mim. Por quê? Porque eu sou confrontado com os ensinamentos que eu recebo e que eu ministro. No meu casamento. Então, quando acontece alguma coisa que eu quero responder de forma agressiva para minha esposa, eu tenho que parar, entender o que ela está querendo dizer, mesmo que aquilo seja no momento mais errado do mundo, e não reagir como eu gostaria, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu preciso esmurrar a minha carne todos os dias. E a caminhada com Deus, eu posso falar pela minha própria trajetória, ela é cada vez mais profunda. Então, num primeiro momento, Deus falou com vocês e falou comigo, não usa droga mais. Depois ele falou assim, não bebe mais. Depois ele falou assim, não mente mais. Depois ele falou assim, vai lá e resolve seu passado. Depois ele falou assim, ó, vai lá e pede perdão pro cara que te ofendeu. Cara, e à medida que você vai obedecendo, você vai indo mais profundo. E aí ele fala assim, ó, divide o que você tem no bolso com quem você nem conhece, no momento que você nem pode dividir, porque você tem coisa para pagar, mas depois eu vou prover para você. E aí você mete a mão no bolso, mesmo sem saber como é que você vai fazer, e depois não é que vem o recurso. Vocês já passaram por isso? Então a caminhada com Cristo é esse mergulho aí. E você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Mãe, mas a senhora não tem porque a senhora é evangélica? O evangélico não é o fato. Porque talvez ela seja de fato evangélica, mas não seja alguém redimida em Cristo. Ela não entregou tudo, irmão. Ela ainda está com gaveta fechada. Por isso que a religião não salva ninguém. É a caminhada com Cristo. É o encontro nosso aqui, é onde a gente troca experiência, o Espírito fala comigo, fala com você, e ele vai construindo algo para atingir a vida de quem a gente nem sabe. Esses vídeos aí, vocês acham que chega aonde? Tem vídeo que eu posto num dia, no outro dia eu vou olhar, tem 5.000 visualizações. Quem viu isso? Eu não tenho 5.000 seguidores. Alguém passou para alguém que passou para alguém. A gente nem sabe onde que chega. E Deus faz isso mesmo. E se prepara, que Ele vai te pedir mais. Então, através de Ananias e Safira, irmãos, Deus deixou um ensinamento claro. Não mintamos para o Espírito Santo. Nós não devemos mentir para o Espírito Santo. Nós temos um Deus que não vai nos destruir.
mas ele vai trabalhar fortemente para destruir aquilo que nos mata. Ele vai, às vezes, nos ferir, irmão, para que a gente possa resolver feridas que a gente insiste em não resolver. Orgulho, engano, falsa santidade, vida dividida, falsa entrega. Porque ele nos ama demais para nos deixar condenados eternamente. Então essa palavra hoje para nós, irmãos, eu estou me encaminhando para o final, é para a gente acordar. Nós precisamos acordar. Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente que tem medo do diabo. Você sabe de quem eu tenho medo? Sabe, Moisés? Eu tenho medo de Deus. Porque a Bíblia diz que ele insiste com a gente até o ponto que ele fala assim, ó, quer saber? Fica você por você mesmo. E aí não tem volta. Não tem volta. Se Deus existir, não tem volta. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Ele não disse se converta a uma religião. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Hoje, irmãos, é o dia da decisão. A porta estreita está diante de nós. E aí, talvez, alguns de vocês podem estar pensando assim, mas eu sou crente. Eu creio em Deus. Ok? Tem um monte de ímpio aí que fala que crê em Deus. Agora, será que nós estamos obedecendo a Deus? Porque para eu dizer que eu creio em Deus, irmãos, eu preciso fazer o que está em Mateus 16, 24. Falamos antes aqui. Você quer me seguir? Quer me seguir? Quer me seguir? Deus perguntando para nós. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. E ele vai mais profundo em Hebreus 12, 14. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, sem paz com todos e sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Então a gente não pode, e eu quero reforçar isso mais uma vez, a gente não pode cair nesse engano do inferno, que a graça resolve tudo. Ela resolve para quem de fato se entregou, irmão. Porque se você de fato não se entregou 100%, você não tem acesso à graça. Para eu entrar no lugar da graça de Jesus, eu preciso de fato me entregar 100%. E fazer o que o texto acabou de dizer. Negar a mim mesmo, tomar minha cruz e segui-lo. Vocês sabem onde eu estava ontem? Sabe não? Não. Até hoje cedo? Eu estava no meio do mato, num sítio lá. Feriado prolongado. Aí ficar todo mundo até domingo. Por que eu vim embora hoje cedo? Por que, Moisés? Porque eu tinha 2 compromissos que Deus me deu. Um à tarde na Proada e um aqui com vocês. É compromisso. Não tem nada mais importante para mim do que isso. E aí fica todo mundo olhando assim, mas não faz sentido, cara. Manda uma mensagem lá, desmarca. Você ia ficar chateado comigo, Moisés? Não. Mas eu ia, cara. Eu ia ficar comigo mesmo. Porque eu estou abrindo mão de algo que Deus mandou eu fazer. Para ficar na roça. Glória a Deus. Eu lá quero saber de roça. Eu não é. Eu quero saber da eternidade. Eu quero chegar lá e Deus falar comigo assim, vende a mim, bendito de meu Pai. É isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir aparta-te de mim que eu não te conheço. E eu ficar argumentando, mas eu preguei, mas cara, nem te conheço. Nós lemos o texto aqui.
Então, irmãos, o Espírito Santo hoje está nos chamando para uma entrega total. E eu quero terminar aqui dizendo para vocês, chegou o momento de não termos reservas em relação a Deus. Chega de reservas, irmãos. Chega de esconder as coisas de Deus. Chega de nos entregar pela metade. Chega de ficarmos vivendo só de aparência. Chega de religiosidade. Chega de amarmos a nós mesmos mais do que amar a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu não sei, eu não faço a mínima ideia, irmão. Eu não conheço a vida de vocês profundamente. Para saber se vocês estão de fato entregues 100%. Mas se não está, vem aqui na frente que eu quero orar com vocês. Hoje é a noite da gente entregar 100%, irmão. Não é um caminho fácil, mas é um caminho recompensador, irmão. É um caminho recompensador. Então coloca as áreas da sua vida que você ainda não passou pela porta estreita. Pede para Deus acessar a gaveta que você ainda insiste em deixar fechada. Porque Ele quer te libertar de você mesmo, irmão. Deixa eu te falar. Deus quer te libertar de você mesmo. Deus quer que você entre nesse lugar de entrega 100%. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito escamas caírem dos meus olhos cada vez mais, Jesus. Aprofunda, Pai, o meu entendimento, Jesus, sobre o que o Senhor nos deixou escrito. Me ajuda, Senhor, a linkar os textos como o Senhor tem feito, Jesus. Obrigado, Senhor, por isso. Eu quero também, Senhor, te pedir por essas pessoas que ficaram em pé, esses meus irmãos que estão lutando, Jesus, para entrar na fila dos 100%, Pai. Nós não queremos as bênçãos pela metade. Nós não queremos transformação pela metade. Nós não queremos unção pela metade, Pai. Nós te pedimos, Jesus, pelo seu sangue precioso, venha sobre nós, Pai, de forma sobrenatural. Nos convença de fato, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. É só o Senhor, Pai, só o Senhor que pode fazer isso. O Senhor que nos resgatou, Senhor, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo discernimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito desse encontro, Jesus. Não um encontro leve. Nós não queremos, Senhor, esse evangelho leve, não. Nós queremos um evangelho que nos confronta. Nós queremos um evangelho que nos transforma. Nós queremos voltar às origens, onde João Batista e Jesus pregavam sobre arrependimento, Pai. Que o Senhor dê, Senhor, esse norte para todas as igrejas em funcionamento. Que o Senhor não faça das reuniões nas igrejas, nem da nossa reunião aqui, um encontro social, Pai. Isso aqui não é um encontro social, isso não é um clube. Nós não estamos numa confraria de amigos, não. Isso aqui é a reunião dos santos, Pai. A sua palavra diz que os filhos do Senhor se encontrariam em um local de culto para um encontro dos santos, Pai. Nos coloque nesse lugar, Jesus. Nos ajude a ter condições de esmurrar a própria carne. Nos dê a capacidade, Senhor, de ter o discernimento entre o bem e o mal. Tira das nossas mentes, Pai, tudo aquilo que não presta. Faça, Senhor, com que a gente entre nesse lugar de esmurrar a própria carne. Ô Senhor, nos ensina a ser satisfeito no pouco e no muito. Faça com que a gente tenha condições, Jesus, de dar a outra face. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos para ser cada vez mais parecido com Jesus. Nós te pedimos para que o Senhor nos dê condição, Jesus, de dizer não para as nossas vontades, Pai. Faça com que a gente reflita, Jesus, a sua luz por onde quer que a gente vá. Nós queremos, Senhor, andar no meio da multidão e ser reconhecidos, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do seu nome. Como alguém que anda diferente, como alguém que pensa diferente, como alguém que age diferente, Jesus. Nós queremos ser de fato luz da terra e sal do mundo. Ô Senhor, nós queremos, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, Senhor.
Nós queremos entrar nesse lugar, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Menos de nós e mais de Cristo, menos de nós e mais de Cristo. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esse momento. Te agradecer por essa casa. O Senhor tem mandado provisão. O Senhor tem dado condições ao pastor Robson de não sucumbir às dificuldades. Nós queremos te pedir, Senhor, pela vida do pastor Robson, pela vida do Moisés, que o Senhor continue, Senhor, derramando das suas bênçãos neste lugar. Que o Senhor continue se revelando a todos nós. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo a diferença em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem descortinado os nossos olhos e nos feito enxergar a verdade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado condição de ouvir a sua voz, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Moisés? Perdão, que não é palavra de ânimo, mas é o que está no coração de Deus. Glória a Deus. Esse período de tempo que o senhor ficou fora, até pastor, até uma música praticamente sem graça, né? Só um pouquinho quando dava. Calma, já vai colocar lá. Isso, colocar lá. Então, mas foi uma máquina. Eu aí fiz primeiro, eu não tenho que fazer nada. Amém. Que seja um sinal. Amém. Mas olha, faz oração agora, não consigo consertar mal. Amém. Vamos nessa. Vamos nessa. Estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido as nossas orações. Obrigado porque o Senhor dá sinais, Jesus, de que de fato Ele não vai mais precisar daquele aparelho para respirar. Glória a Deus. Que seja feita a sua vontade nesse sentido, Pai. Se de fato Ele não precisar mais dessa máquina, e assim nós desejamos, Senhor. Nós te pedimos, humildemente, Senhor, que o Senhor permita que o pulmão dele se expanda, que o pulmão dele, Senhor, o Senhor conhece todas as células, que o Senhor regenere cada célula, faça com que esse pulmão se expanda o suficiente dele não precisar mais, Jesus, dessa máquina para respirar. Ele já agora relatou aqui, Senhor, que na última oração tem sido muito mais suave para ele os dias. Que assim se concretize para a honra e glória do seu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.